Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com o Fernando, diretor da Pirâmides, também ex-aluno do MBA em Gestão Empresarial da FGV há um tempinho atrás, né, Fernando? Seja muito bem-vindo, meu amigo. Me diga, meu velho, me conta um pouquinho, então, vamos começar aqui contando um pouquinho de você, né? Pessoa física, com relação a como que tu começou essa trajetória aí, cara, no setor imobiliário. Conta um pouquinho da tua história, né? Como que funcionou, como é que tu foi parar ali, se era uma coisa que tu sempre queria, se era algo que instalou alguma coisa na tua cabeça. Conta um pouquinho em relação ao MBA, graduação. Me conta, meu amigo. Fica à vontade aí, meu velho. Certo. Daniel, primeiramente, obrigado pelo convite, pelo espaço aí e pela oportunidade dessa conversa sobre a empresa, sobre o nosso mercado. Eu comecei meio por acaso no mercado imobiliário, né? Não tinha planos, não era o sonho de criança, né? Mas via o meu pai fazendo isso desde sempre. Então, a gente acaba tendo uma afinidade com a profissão do pai, né? E acompanha muitos dos passos Sei muito dele. disso. Isso aí foi um fator determinante para mim, né? Eu acabei nos estudos me direcionando para o direito. Advocacia, então, de formação de advocacia. Sim, eu formei em Direito, sou advogado, continuo com inscrição ativa OAB? na OAB. E apesar de que hoje não consigo mais atuar, né, mas mantenho inscrição ativa. Trabalhei durante a faculdade em escritório de advocacia. Pô, que bacana. Desde o início da faculdade, o pai no começo falava, não, vamos procurar alguma coisa para fazer, não vai ficar em casa. Sim. E fui procurando lugares para trabalhar, para também adquirir conhecimento, né? Que esse momento de faculdade, aí, o estágio, estar presente no dia a dia da profissão ali é importante Experiência, também. né? Com certeza, com certeza. E tem experiência desse momento aí que eu trago até hoje, né? Mesmo em outra área, vamos dizer assim, de atuação, a gente sempre traz muitos ensinamentos daquela época. Tinha um professor que já me falava na época, eu cheguei a trabalhar com ele, e comentava, Fernando, não sei o que tu estás fazendo aqui no escritório, se vocês têm uma empresa que é bem conceituada na família, vai trabalhar com teu pai, vai fazer alguma coisa diferente junto da empresa dele, sei que ele não trabalha com locação, vai trabalhar com locação, isso já no início da faculdade, teve professor que falava, e por vezes ainda encontro com ele aqui, ele mora na cidade, ele ainda comenta que eu devo royalties para ele Concordo com ele, da locação. concordo. A gente brinca bastante com isso aí, dá boas risadas ainda com relação a isso. Então, o que veio de uma brincadeira de um professor ali que eu trabalhava, acabou se tornando realidade uns anos depois, né? No fim da faculdade, eu comecei a conversar com o pai sobre trabalhar junto com ele. Tinha terminado a faculdade já, então, no final mesmo? Estava no fim da faculdade, estava terminando ali, finalizando monografia, TCC, entrega, apresenta, estudando para a prova da OAB. E em conversa com ele, ele disse, ok, é bom, preciso de gente lá, né? É sempre bom ter com quem contar na empresa, né? Uma empresa familiar, em crescimento. Só que ele falou na época algo que me marcou muito. Vocês são muito bem-vindos, tanto tu quanto a Carol, que a Carol estava se formando também. Carol, tua irmã, isso? Isso. É a irmã que entrou junto comigo. Depois a gente tem a Gabi, que veio mais tarde, é mais nova, mas também vamos chegar lá. Também trabalha junto. E ele falou, ok, vocês podem trabalhar, Fernando é muito bem-vindo para trabalhar, vamos ver o que tu podes fazer lá, só que vocês têm que inventar alguma coisa dentro do negócio para ganhar dinheiro, para vocês terem uma receita. Porque eu não tenho condição de ficar gerando custo com contratação de parentes. Então, vamos botar a cabeça para funcionar
e vamos arrumar alternativas para faturamento, para vocês terem participação nessas novas iniciativas. Já chegou direto. Sim. Então, assim, foi impactante, né? Mas o desafio era interessante. No momento a gente se olhou. Eu comecei antes que a Carol e pela formação eu comecei a trabalhar com a parte jurídica das vendas. O pai, na época, só fazia venda e era um trabalho muito ligado com construtoras. Né? Vendia praticamente só lançamento. Era muito difícil ter venda de particulares naquela época, dentro da nossa estrutura. Isso quanto tempo atrás? Desculpa te interromper. Isso foi em 2004. 2004. Tá, 20 anos, isso, então, atrás. 2004. Então, te formaste e aí estava te formando, comentou essa questão com relação... Não, pode vir, mas calma. Mas inventa alguma coisa. Inventa alguma coisa, porque eu não vou ficar te dando de graça assim o negócio. Isso. E aí comecei a estruturar uma parte de venda de imóvel de terceiro, que é a venda de particulares, né? Tudo que não envolve construtoras ali, que era o que tinha de maior volume no momento. Criando processo de entrada de imóveis, análise de documento, modelos de contrato, análise de certidões, entrega de dossiês, depois que era a tua no questão momento... da advocacia, no caso do direito. Isso, que é diretamente ligado Direito. com a minha formação. Certo. Então, com isso aí a gente conseguiu criar um pouco de volume ali de venda de imóveis de terceiros. E como a gente trabalhava muito com construtoras, foi um período que a gente teve muita entrega de prédio. E a gente aproveitou para captar clientes para venda dos imóveis que eles tinham comprado. Isso aqui em durante Florianópolis, o lançamento. né? Isso em Florianópolis. Tá. E a gente pegava listas, né? Pegava do cadastro, lista dos clientes que compraram aqueles prédios que seriam entregues e começava a ligar, perguntando se queria vender. Muitos desses clientes conseguia captar, né? Botar para dentro da carteira ali para anunciar o imóvel à venda, mas muitos deles nos questionavam sobre locação. Aí falavam já, não, é interessante, né? É um lucro interessante, né? O que vocês estão projetando aí para a compra que eu fiz há 3 anos atrás, 3 anos e meio. Só que eu não tenho necessidade de vender esse imóvel. Então, se eu puder rentabilizar com locação, é melhor, porque eu mantenho o patrimônio e tenho uma receita mensal. Uma receita a mais. Inclusive, se tiverem outros lançamentos nesse formato, eu tenho interesse em comprar mais e deixo esse para alugar. E a gente ficava naquela, não, vamos indicar locação para quem? Vamos conversar com quem? Gerou um problema, digamos assim. Gerou, e a gente lembra da conversa inicial com o pai, né? Vocês têm que inventar mais coisas novas. Aí a gente inventou mais uma unidade de negócio, uma unidade dentro da empresa, que originalmente trabalhava com lançamentos, um foco muito, muito forte em lançamentos. A gente passa a trabalhar com imóvel de terceiro. E o próximo passo foi a locação. E aí é o momento que a Carol entra também. E a gente faz um estudo, faz plano de negócio, apresenta para ele. E eles a gente vê que roda. E vocês estão autorizados. Se precisarem de estrutura, nós temos estrutura. Vamos começar a trabalhar. Só que desde o início ele falou, eu não quero saber nada de locação. Poxa. Esse negócio é de vocês. Porque ele tinha trabalhado com locação no início da imobiliária, não tinha tido experiências boas. Traumatizou, digamos assim. Pode ser. Entre aspas. E eu vejo muito pelo perfil dele, né? É um perfil muito comercial, diferente da gente. Né? A gente já tem que trabalhar muito mais esse lado comercial para ele, isso é muito natural. A gente acaba sendo muito mais técnico, muito mais análise de informação e cuidado com relatórios para que casa muito com o que precisa na locação. Sim. Né? E ele tinha muito a parte do comercial ali, o relacionamento com os clientes, que facilitava na venda. Né? Então, a gente acaba já tinha o papo, a manha, o funcionamento. Sim, conhecimento de mercado, tinha o respeito já na época de muita gente do mercado.
E claro que essa postura dele, o conhecimento dele, aí, uma certa tradição do nome já no mercado, nos facilita muito o Facilita, com trabalho. certeza. A gente ia falar com clientes e se apresentava como filho dele. Né? Isso abria muitas portas, como hoje ainda abre, quando a gente precisa falar com alguma construtora, que não são as estão no construtoras que a portfólio, gente digamos assim. atende. Isso. É muito fácil, né, para a gente. Então, teve alguns atalhos, vamos dizer assim, que a gente aproveitou pelo trabalho que ele construiu ali, a solidez do nome, tanto da empresa quanto o nome dele ali, o respeito que tinha no mercado, acabou facilitando muito para a gente. Entendido. Então, trajetória iniciou-se formado em Direito, aí o teu professor cobrando royalties, que trabalhaste no escritório, e aí, muito bem, te formaste e muito bem. Então, o que te motivou, na verdade, a abrir essa nova unidade de negócio foi exatamente essa. Vocês perceberam que tinha um ramo que, literalmente, no telefone, olha, não quero vender, porque aluga, porque realmente a gente tem aquela, né, tinha aquela ideia de que, olha, a pessoa pegou, comprou um imóvel, vai morar naquele imóvel, ou coloca como investimento, né, e deixa lá. Entretanto, surgiu isso, né, falando de 20 anos atrás, como tu comentaste, a ideia de, cara, mas então vamos alugar esses imóveis que estão prontos, mas eu não quero morar nele. Aí eu vou comprar um, vou comprar dois, vou comprar três, uso aquele dinheiro para pagar a parcela, de repente, né? E aí surgiu esse nova unidade de negócio, digamos assim, né? Mas, então, não existiu um momento específico para tu abrir isso. Literalmente foi um desafio do teu pai, né? De repente isso pode ter sido o momento, né? O desafio do teu pai pegou e disse, olha, vocês querem, vocês podem, mas vocês vão ter que... E aí tu pegou e disse, opa, cara, peraí, cara, eu senti isso aqui como um desafio interessante para mim. Né? E as pessoas que são mais ligadas na parte estratégica, até na maneira de tu falar, Fernando, isso é uma questão que a gente nota, né? Na organização, na estrutura, de como tu fala, a gente percebe que tu tem essa questão de organização, tem essa questão relacionada a compreender todo o funcionamento, né, ver se ele é viável para que isso seja colocado na frente. E uma questão interessante, né? Então, 2004, fosse isso que inicia 2004, 2005, né? Tu comentastes uma questão relacionada, agora eu vou entrar no MBA, né, da FGV, no Gestão Empresarial, tá? Pelo seguinte, por que surgiu a ideia de tu fazer uma especialização, um MBA? Da onde que veio isso? Tu era advogado, formado em Direito, no caso, né? Mas o que veio essa ideia? Por que um MBA da FGV? Eu estava formado em Direito, já tinha feito uma especialização em Direito Imobiliário, que aí foi o caminho meio lógico, né? Logo após a minha decisão ali, não, então eu vou trabalhar aqui, vou ficar na imobiliária, então eu vou me especializar no direito imobiliário. Tá certo. Aí, só que logo depois disso a gente começa a locação, né? E tem outras demandas que não só a parte técnica, jurídica ali, a gente precisa de mais subsídio, né? Precisa mais subsídio. Mesmo que fosse na época essa empresa locação, né, com uma unidade separada muito pequena, a gente já enxergava que precisava ter um conhecimento diferente, né, do que vinha da venda ali, do que a gente trazia, daquela pouca experiência que a gente teve na venda. E aí, saí buscando alternativas, né? Por um tempo cogitei fazer uma graduação em administração, mas a Carol tinha acabado de fazer um MBA. Ela disse, então faz o seguinte, procura lá, dá uma olhada no que eu fiz aqui, que pode ser interessante. Eu acho que é uma alternativa até mais interessante para a prática do que a gente precisa,
do que a graduação em si. Que a graduação vai acabar perdendo tempo com coisas que já viu no direito, ou vai ver de outra forma algumas coisas que já viu. E o MBA ele vai te trazer um direcionamento para o que a gente precisa no dia a dia, né? Que é a gestão do negócio. Aí foi a opção pelo gestão empresarial e que realmente me abriu muito a cabeça, né? Eu vinha de uma formação jurídica muito mais certinha, né? E quando a gente começa a estudar a administração com a pegada mais prática, como Sim. era... Mão na massa. já era trazido ali pela fundação, nossa, aquilo abre a cabeça, a gente começa a ter ideias, começa a enxergar novas possibilidades para o negócio e, cara, me trouxe mais tranquilidade. No fim. Tranquilidade. Não, agora eu consigo, tenho um pouco mais de subsídio para levar essa empresa nova para frente. E tanto que daí a gente está falando hoje em 20 anos de empresa ali, com um crescimento interessante, passamos por momentos bem delicados, né? E a gente provavelmente pode falar sobre isso depois ali da pandemia, que foi um desafio muito grande para a locação. Desafio muito grande de locação depois da pandemia. Florianópolis? Eu achei que todo mundo estava vindo para Florianópolis. Não, mas durante, né? Durante foi complicado. Agora tá fácil, tá mais tranquilo. Menos difícil, digamos assim. Só que durante a pandemia foi complicado. Bem complexo. Né? Vocês sofreram bastante na pandemia? Sim, sofremos bastante. Não tanto com inadimplência, né? Não problemas desse tipo, mas a gestão de conflito foi algo bem delicado, que a gente tá sempre no meio das duas partes ali, né? Do proprietário e do inquilino. Então, Seu mediador não é muito fácil, não. A gestão do conflito é delicada e a gente teve volume de conflito para tratar. Mas, felizmente, continua, então. Passou. Então, e uma outra questão com relação ao MBA, né, até quando a gente estava conversando aqui em off, com relação ao networking. Né, tu ainda tens contato com alguns ex-colegas teus? Tenho contato. Alguns deles a gente fez negócio junto. Já pagou o MBA, então, digamos assim. Já pagou, com certeza. Com certeza. Um pessoal acabou trabalhando com construção, nos chamaram para conversar, a gente fez alguns negócios em conjunto. Esse pessoal depois levou a construtora para fora do país e a gente acompanhou uma transição deles ali. Claro que não atuamos fora, né? Mas foi mais para conhecer, meio que a gente considera mais uma cortesia deles terem nos levado lá para conhecer a operação. Aí e acabo tendo contato com criou amizade, então, com o pessoal até hoje. Então, sim, é válido, não só pelo momento que eu tive lá, aquele... preciso de algum conhecimento técnico para fazer a gestão do negócio aqui, mas isso rompeu aquela barreira da sala de aula. Entendido. Trouxe bastante benefício, com certeza. E com relação muito bem, né? A gente falou aqui do MBA, falou da construção da nova unidade de negócio. E o que tu poderias dizer agora, de repente, tem que pensar muito ou não. Principais mudanças que tu percebeu no mercado imobiliário. Porque, na verdade, quando vocês sentiram essa ideia com relação a aluguéis, né, de apartamento direto, digamos assim, pela parte da consultora, muito bem, houve-se o boom, houve-se aquela entrada, o pessoal gostou, o pessoal curtiu, mas nesses 20 anos, o que tu percebeu, o que você percebeste que mudou, principais mudanças no mercado imobiliário? Né? Então, tivemos a pandemia, obviamente, mas o que mudou? Concorrência, falando aí, vamos usar uma parte de porte, vamos usar uma análise SWOT, né? O que mudou isso nesses 20 anos, cara? Me conta um pouquinho. Bom,
A gente pode analisar dois cenários diferentes aí do mercado imobiliário, né? De venda, e depois a gente falar de locação ali, que eu acho que na locação aí a gente tem mais situações de mudança para comentar, que o negócio foi muito mais acelerado, né? Venda, a gente trabalha muito com questões regionais, né? Florianópolis, como uma cidade, ela tem suas características e tem um mercado próprio, né? O mercado imobiliário ele acaba tendo características próprias, muito embora tenha um impacto de todo o cenário econômico nacional e internacional, mas a gente tem situações regionais aqui que são bastante peculiares, né? Por exemplo, nos últimos anos a gente fica com um problema de alteração de plano diretor, que travou muito construção aqui na cidade. Então a gente ficou em regiões importantes da cidade como a região central, com muito pouca obra, muito pouca novidade. Por causa do plano diretor, por conta limitações, do isso? plano diretor, que eles estavam com tramitação para alteração do plano diretor, então... Então, limbo. Não tinha aprovação de quase nenhuma obra na região, principalmente central da cidade. Então, esse é um fator regional que a gente cita aí, e com muita propriedade, porque a gente sofreu bastante com isso. Né? Escassez, acabava tendo escassez. Aí a gente sabe o que acontece, né? Com escassez. Sim. A gente sabe o que acontece com o preço, e a gente vê isso e sofre na pele mesmo o que acontece com o preço, principalmente nessa porção central da ilha. Em outras regiões, a gente viu crescimento, né? Mas de venda, a gente não tem grandes alterações no mercado, né? Situações momentâneas, como essa do plano diretor, como uma situação de economia que muda a taxa de juros, impacta a quantidade de venda, Sim. impacta a quantidade de financiamento, mas logo depois, né, alguns anos, a gente tem uma retomada, então o mercado ele flutua bem com relação a isso, mas são situações que, de certa forma, a gente consegue monitorar, né? E eu não citaria isso como grandes mudanças ou evoluções, né? Ciclos, né? São ciclos. E fora isso, a gente não tem grandes mudanças com relação à venda. Algumas construtoras investem um pouco mais em sustentabilidade, outras acabam indo mais para a parte da tecnologia e trazendo um pouco mais de coisa diferente para dentro do apartamento, né? Um toquezinho pelo celular e tal. Mas são coisas que vão acontecendo gradativamente. Não tem uma grande revolução na construção, ou um fator novo que vai fazer assim, mas pô, tem que ficar galera, de olho, né? tem que ficar de olho, tem que se atualizar. Isso é uma questão, tem que sempre se atualizar. Tem que estar atento aos movimentos de mercado e movimentos dos outros mercados também que possam nos impactar, né? Por exemplo, a tecnologia que a gente trata hoje dentro de apartamentos, a gente viu Sim. nascendo em outras áreas, e depois o pessoal traz isso para construção, traz isso para monitoramento de situações do prédio. Então tem bastante coisa e a gente precisa se manter atualizado, né? Fora isso, a gente viu um crescimento na cidade de construções a preço de custo, né? O pessoal faz a venda do apartamento como uma venda de uma cota de uma sociedade, e aí isso faz baratear, entre aspas, Isso continua a sendo... aquisição. Ainda tem bastante. A gente não atua nesse formato, a gente prefere trabalhar com incorporações tradicionais, né, com prédios que estão vinculados a nomes de grandes construtoras, tá? Por um tempo sofremos por conta disso, porque o mercado desse preço de custo, ele é muito agressivo, cresceu muito, né? Muita gente comprando teoricamente barato, muito mais barato do que a gente podia vender. Sim. Tinha um risco maior, óbvio, mas tinha né? risco maior. Com certeza. E aí, depois o mercado também foi entendendo que precisa ter um equilíbrio com relação a isso, né? Foi pegando espaço para um lado, espaço para outro, todo mundo foi se encaixando. Ok comprar e ter um pouco mais de risco, um pouco mais de exposição para ter um ganho melhor sem problema. Mas sempre vai ter gente procurando o modelo tradicional de construção, e o mercado acaba se equilibrando como hoje está equilibrado. E a gente já vê essas construções, entre aspas, preço de custos,
Não com tanto volume quanto acontecia antes. Foi um boom, Sim. digamos assim. Sim. Só que Né? eles também não conseguem manter barato por muito tempo, né? Porque aquele barato na projeção deles acabou dando muita quebra, né? Muitos negócios com chamada extra. O pessoal tem que botar a mão no bolso e aportar na empresa, porque tem que terminar a obra. Tem que terminar a obra, né? Tem que terminar a obra, que é a mesma coisa que a construtora faz. Né? Exatamente. Se o cálculo deu errado por conta da pandemia, o preço de material foi lá em cima, a construtora botou a mão no bolso e terminou a obra. Eles tiveram que fazer a mesma coisa. Então, o pessoal acabou entendendo o risco do negócio ali, mas é válido, é saudável para o mercado. Isso eu traria como uma inovação com relação ao financiamento da obra, né? Que em vez de captar um recurso de um recurso banco, no mercado, alguma coisa, tu capta o banco, pessoa física, isso, digamos assim. Isso, traz as pessoas físicas para participarem do risco do negócio. É válido, né? É válido. E a gente vê ideia, que acontece bastante e tem gente fazendo bom trabalho nisso aí, o que é importante. Né? É importante. Mas na venda a gente não vê nada muito diferente disso. Vê algumas consultoras trazendo alguns itens a mais, outros itens a menos. Isso. A mais, que altera e tal. Isso, mas a gente não vê uma grande mudança de tecnologia na construção, assim, então, sendo empregada. Já na parte do serviço, ali, que é a atuação da imobiliária... Mas aí tem um grande diferencial, né? Esse impacta muito. Porque, primeiro, é um serviço, a gente não está construindo nada, né? A gente está construindo relacionamento e está procurando entregar valor dentro daquilo que a gente faz. Nessa parte, a tecnologia chacoalhou. Opa! Chacoalhou bastante o mercado. Explique-se. A gente teve... Vou falar o específico sobre a locação. Tá. A gente teve um momento ali, hoje fala muito de Airbnb, né, que acaba conflitando um pouco com a hotelaria, né? E a gente teve um grande caso nacional do Quinto Andar, que esse chacoalhou o mercado de locação. Né? A gente viu que o Quinto Andar cresceu muito em grandes centros. Explodiu, literalmente. Blum. Foi uma explosão. Porque eles traziam uma facilidade que a imobiliária tradicional não conseguia entregar para o cliente. Que era agilidade no cadastro, assinatura de contrato, vistoria e até entrega de chaves. O nosso processo, ele realmente era moroso, uma imobiliária tradicional. A gente não conseguia entregar as chaves do imóvel para o cliente em um dia. Sim. Não tinha condição. Lógico, claro. Porque recebia os documentos de forma física, ou quando muito pelo e-mail. Aí de escanear, não sei o quê, guardar. Sim. E eles vieram e bagunçaram o que a gente fazia. Que ano isso, Fernando? Eu não recordo. Foi 2000, mas foi antes da pandemia? Foi antes da pandemia. Um pouquinho antes, né? Foi antes da pandemia ali. 18, 17. Eu acho que ali por 17, 16. Tá. Só que a questão regional acabou nos ajudando, tá? Aqui em Florianópolis, porque eles focaram em centros grandes primeiro e tiveram muito sucesso, né? A gente viu São Paulo, Rio, Minas e... Mas tu olhou, tu enxergou de binóculo lá e digo, opa, isso aqui de repente vai dar problema aqui, vai dar problema. Só que a gente teve a sorte de ter tempo aqui. E esse tempo nos permitiu transformar muito o negócio. E a gente teve outras sortes aqui, é que algumas pessoas ou algumas imobiliárias investiram muito em pesquisa, desenvolvimento. O pessoal estava dentro da CAT, desenvolvendo muita coisa para a gente poder brigar com o pessoal que estava chegando aqui. Então, quando eles chegaram... Os verticais da CAT, que é desenvolvimento, entendi. Quando eles chegaram aqui,
a gente fazia tudo que eles faziam. A gente tinha condição de entregar um processo ágil para o cliente, para o inquilino. Tinha condição de entregar chaves para ele no mesmo dia, se ele precisasse. Caraca, velho. E aí a gente começa a brigar com um pessoal grande, muito maior do que todas as imobiliárias aqui. Financeiramente falando, né? Sim. Gigantesco. Só que a gente brigando no nosso campo, né? Onde a gente tinha conhecimento e Do relacionamento, terreno. conhecimento terreno e relacionamento com os proprietários, né? E o proprietário via, pô, já trabalho com eles há tanto tempo. E eles estão fazendo tudo que o novo está se propondo a fazer, Pra então não que eu tem vou por mudar? que eu Não é mudar. por causa de um dia, 2 dias Isso. que eu vou... Que está funcionando. Sim. Está funcionando. Então, junto com isso, a gente teve ali, para citar algumas soluções que a gente teve aqui, vistoria terceirizada, faz muitos anos, e eu nem me lembro quantos, que a gente não tem vistoriador dentro da imobiliária. A gente tem uma empresa que faz a vistoria, que me entrega um laudo que a gente não teria condição de fazer. E quando a gente tem urgência, eles entregam um laudo de um dia para o outro. Poxa. Então, isso aí facilita muito e também desonera a nossa estrutura. Aí tu foca no teu core business. Isso. Alugar e venda. Isso, eu não me preocupo em fazer a vistoria. Tem empresas hoje especializadas em fazer acompanhamento de visita em imóvel. Então, quando o pessoal interno está sobrecarregado de agenda ali para fazer visita, eu não deixo de visitar com o cliente. A gente contrata um host externo, ele acompanha. Normalmente eles direcionam os mesmos hosts para atender a imobiliária, porque daí já tem uma afinidade, claro, com o pessoal ali que faz o atendimento e conhece o estoque também. Então acaba facilitando, tem uma taxa de conversão muito boa, muito parecida com o nosso atendimento próprio. Tivemos ferramentas que a gente chamava de esteira digital, que era aquela onde o cliente se cadastrava, enviava documento, a ferramenta analisava o cadastro, gerava o contrato, mandava para assinatura eletrônica, tudo apertando botões, conferindo informação ali, o cliente recebia isso de forma automática. Então, isso aí para citar algumas das facilidades. Sim. Né? Outra facilidade é ferramentas para fazer tour virtual, tour 360 graus em apartamentos, né? Que era, até uns anos atrás, muito caro. Né? Tinha que ter equipamento pesado, digamos pesado, muita coisa, e assinatura de plataforma também era caro. Hoje tem empresa que nos resolve isso aí de forma muito simples. E auxilia bastante. Auxilia bastante. Já tira aquele Google Maps também, já sabe localização. Exato. Tu já dá uma... já digamos assim, acredito que eu como cliente, tu já dá uma limpada naquilo que tu tá olhando. Sim. Né? Sim. Com certeza. Então a tecnologia ajudou. Ajuda muito. E quase tudo que eu falei aqui para locação, a gente também aplica na venda. Claro, não a esteira da forma como acontece na locação, mas a gente leva uma facilidade de cadastro para o cliente, a gente leva uma facilidade de assinatura eletrônica que, nossa, isso aí economiza muito tempo, né? Tem que ir, deslocamento. Isso, o deslocamento, mesmo dentro da cidade, ele é complicado, a gente falava sobre isso anteriormente, antes de iniciar. Só que muitas vezes a gente está vendendo imóvel para um cliente de fora. Né? Ou o vendedor tá morando fora, ou o comprador está vindo para cá. Te perguntar isso. Perfil de clientes. Né? A gente já respondeu aqui umas 5 perguntas que eu ia fazer. Tu já foi na frente, Fernando. Mas que ótimo, coisa boa. Perfil de clientes. Me diga assim, o que eu conversando, né? Eu acabo vendo que tem muita gente de fora, né? Inclusive do exterior. Muita gente do exterior, que isso também acaba, por um lado, incomodando não, mas pode-se dizer um pouco desregulando o mercado. Vem pessoal com muito dinheiro, então tu pega e tu levanta o preço e o cara vai lá e banca, né? Mas me conta um pouquinho com relação ao perfil do cliente, né? Seja para aluguel ou seja para venda, tá? No quesito de
poxa, tu vai fazer uma comparativo aí com 5, 10 anos atrás, mudou, é o mesmo ou não? O pessoal está com mais dinheiro, digamos assim, ou não? Ou o pessoal está negociando demais? Como é que está isso, né? O que mudou aí nesses últimos tempos, digamos assim? Não vou nem delimitar anos. Certo. Bom, para locação, a gente tem atrativos na cidade que acaba chamando alguns públicos específicos, né? Eu vejo que acaba variando muito mais de acordo com o imóvel que a gente oferta do que com a realidade da cidade, tá? Porque a nossa realidade, dentro da nossa operação de locação, a gente acaba atraindo muito funcionário público ainda, muita transferência de empresa grande, né? Ou uma mudança de carreira também que acontece, mas eu acabo ligando isso muito com o perfil do imóvel que a gente oferta, pela região que a gente atua, tá? Alguns estrangeiros, tá? Mas não é um volume assim que chega a assustar ou assim. acender um alerta Sim. ali. Mas acontece, tem estrangeiro, tá? E são pessoas normalmente dentro desse perfil que a gente atende já estabelecidas financeiramente, né? Que já tem um histórico profissional sólido. Tá. Né? Alguém que chega na cidade já sabe o que Já sabe o que quer, sabe o que vai fazer. tem condições, já chega com valor delimitado, Isso. já sabe qual é a necessidade. Que aí vem para uma situação de um serviço público. A troca de cidade, digamos assim, Troca né? de cidade, ou passou para uma outra carreira dentro do serviço público, né? Foi aprovado num concurso para cá, ou foi transferido para cá. Então tem... Que tristeza, né? Imagino, quem foi transferido para cá deve estar sofrendo bastante. Pois então, né? E... Enfim, o perfil do público que a gente atende acaba sendo, em maioria, esse, tá? Para locação. Mas a gente vê que em outras regiões da cidade, né, em conversa com outras imobiliárias, isso se repete num volume um pouco menor, mas eles incluem outros perfis ali, né? A gente acaba não atendendo tanto, por exemplo, na região que a gente atua, a pessoa que vem trabalhar de home office aqui. Eu ia te Alguns perguntar casos, isso. tá? Alguns casos também não chega Sim. a chamar muita atenção pra gente, mas em outras regiões da cidade tem imobiliárias praia, que digamos mais assim. perto de praia, o pessoal relata muito mais volume do que a gente tem aqui. Então, a gente percebe que, opa, tem. São 10 quilômetros e muda tudo. Muda tudo. Então, a gente costuma dizer que tem vários mercados dentro do nosso mercado aqui de Dentro de Florianópolis. 400 quilômetros quadrados, se não me engano, tem É impressionante. o tamanho da ilha, né? E Fernando, uma questão que eu queria te comentar, que até tu falaste um pouco com relação às construtoras e tal, mas tendências do mercado imobiliário, né? Tendências no quesito relacionado a tecnologia, como a gente já estava conversando, né? Mas novas formas de financiamento, por exemplo, questões relacionadas à sustentabilidade na parte das obras, né? O que tu percebe aí como tendência, digamos até 2030, né? Nessa novidades, digamos. A construção é o padrão, é a sua movimentação padrão. Entretanto, a gente vê, como tu disseste, algumas empresas focando mais na sustentabilidade, né? Mas o que isso tu acredita que altera dentro do mercado imobiliário aqui de Florianópolis? Florianópolis tem essa questão de, né, de cultura muito forte, de, olha, vamos ser sustentável, vamos cuidar da nossa cidade, né? Tem muito essa questão, né? Mas e no mercado imobiliário, o que tu percebe de tendências, cara, agora para os próximos anos, né? Loft eu estou vendo muito ser construído, né? Só tem o sorrisinho, é uma questão que tá interessante, porque a gente viu um mercado, por exemplo, antigamente era apartamento de 2, 3 quartos, 1, 2, 3 vagas na garagem, né? Isso com o tempo mudou. Me conta
Me conta agora o que tu está vendo para o futuro, com as tuas conversas que tu deve fazer com as construtoras imobiliárias. Bom, com relação à construção, a gente acompanha algumas grandes construtoras da cidade, pessoal que a gente trabalha há bastante tempo, muito sólido, e com uma pegada de trazer algumas novidades sempre, mas não ousar demais. O que a gente vê ali é que sempre tem novidade, sim, né? Não é aquela avalanche de novidade que eu mencionei ali do serviço da locação, mas sempre tem coisa nova. Da mesma forma como a gente estuda o mercado, estuda as novas práticas, eles estão sempre atentos ao que tem de novo na construção, o que podem trazer ou o que não faz sentido trazer para cá. Então, a gente acompanha. Sustentabilidade é fato. Tá? Muitas empresas buscam, inclusive, certificação de órgãos relacionados ao meio ambiente para trazer para dentro da obra, inclusive para dentro da obra, não só depois, né? Não só o prédio em si pronto, mas a obra já tem um cuidado diferente no tratamento de resíduos, no aproveitamento ali, evitando desperdício de material, né? Um cuidado bem interessante. É bom que a gente vê hoje construtoras que a gente já acompanhava antes, que tinham já um histórico de ter obras organizadas, e a gente vê um nível de organização de obra que os caras estão hoje que, nossa, a gente pensava uns anos lá, entra em obra, vai sair com o sapato sujo, né? O negócio tá tudo ruim. Mas é diferente. É diferente, cara. Algumas construtoras a gente entra, hoje eles fazem caminho para o cliente entrar na obra para não ter contratempo. Né? Inclusive para segurança, visando a segurança do cliente ali em determinados períodos da obra, que é um fator... Antigamente não tinha isso, né? Antigamente é Bangu, digamos assim. Antes, mal e mal, o pessoal botava um capacete. Hoje não. Hoje tem fiscalização para isso aí. Cliente não pode entrar com sapato aberto. Seriedade no processo. Tem bastante regra, eles levam isso muito a sério, também porque o poder público fiscaliza, né? Então, veio isso do poder público, eles enxergaram o benefício que eles têm nisso, e o benefício principal deles na apresentação de uma obra mais limpa para o cliente, que nos ajuda a vender também. Né? Isso aí dá uma sensação completamente diferente no cliente que está visitando. Então, experiências positivas desde o momento da obra até a entrega, né? Com relação à sustentabilidade, tecnologia também empregada à construção com materiais diferentes, né? A gente vê bastante construtora testando coisa nova ou forma nova de fazer coisas antigas. Sim. Né? Tratando a questão acústica ali com maior cuidado. Hoje a acústica né, sim, do vizinho. Sim. Em obras que levam isso a sério é muito bom. Muito bom. E, bom, enfim, a gente vê essas mudanças, né, acontecendo, não com tanta velocidade, porque a obra também não permite isso. A adoção de tecnologia, né, e o que eu vejo é que isso deve se acelerar. Deve ter cada vez mais cuidado com a questão ambiental, cada vez mais tecnologia empregada, seja com materiais ou seja com tecnologia direta para o uso do consumidor. Né? Eles devem trazer, e a gente já vê mapeamento disso em alguns projetos futuros, né? Mas não uma revolução muito grande. E aí, como tinhas comentado, sobre as tipologias ali, a gente vê muito loft, muito estúdio hoje, né? Eles acabam sendo produtos que atendem uma parte da população que era muito carente de produto antes. Né? A gente via assim, muito apartamento de 2, 3 quartos há um tempo atrás. Apartamentos de 1 quarto era difícil de encontrar. Teve essa guinada aí para ter produtos menores, né? Apartamentos de 1 quarto, estúdios, lofts, e a gente vê que tem bastante saída, e é um produto que para locação também é muito atrativo. Então, um produto desse para o investidor, ele acaba sendo interessante. Claro, tu consegue diversificar também teu portfólio. Isso. Né?
E falando nisso, né, a gente comentou inovação na construção, em todas as suas áreas, mas e dentro da imobiliária? Estas Vamos lá, no momento em que tu vai visitar uma obra, tem um tapete vermelho estendido lá para tu ir para onde é que tu vai, né? Acredita-se que também na parte da imobiliária de vocês, né, da Pirâmides, acaba tendo o que alterar algumas movimentações, né? Então, o que que tu acreditas aí que a imobiliária de vocês, né, se diferencia no mercado? Além, claro, tem a questão relacionada ao tempo, que poxa, são 30 anos aí, mais, né, de imobiliária, mas quais são outros diferenciais que tu acreditas, né, que vocês prezam lá dentro da Pirâmides? Bom, tem o tempo, como tu Tempo, falaste, ok. né? O tempo ali, ele é muito importante, né? E o tempo fazendo o que foi feito. Uhum. Né? O relacionamento com o mercado de uma forma justa, uma forma honesta, né? Séria. E a gente conseguir trazer isso por tanto tempo. A imobiliária foi fundada em 85. 85, 85. caramba. A gente tá caminhando para 40 anos aí. Puxa vida. E sempre teve essa pegada do relacionamento com as construtoras, do relacionamento com o mercado e de fazer negócio de forma justa, tá? Por muitas vezes eu vi o pai negociando com o construtor, né? E do tempo que praticamente todas as negociações eram cara a cara, Sim. né? E sempre com um equilíbrio, né? De, pô, o negócio tá bom para o cliente e tá bom para a construtora. Não querendo desequilibrar, sempre chegando Meio no termo. meio termo ali. E eu pude acompanhar muitos construtores fazendo isso de forma muito habilidosa, né? Na negociação, de trazer essa conversa de uma forma natural ali para incluir o cliente num negócio que seria favorável para os dois. Em muitos casos, né, a gente sabe que nem tudo é maravilha no Sim. mercado. Né? E essa reputação que o pai construiu e que a gente se aproveita hoje vem da forma como ele atuava. Em muitos casos, o negócio não acontece, infelizmente, Sim. Normal. como a gente Normal. gostaria. Né? Então, tem um contratempo, uma inadimplência do cliente ou alguma questão da construtora e a gente tenta mediar isso aí. Né? Resolve o problema de um lado, resolve o problema do outro. O cliente teve que devolver o imóvel. Momentos delicados, né? Questões delicadas, Isso, né? questões delicadas, mas nunca a gente se escondeu atrás da lei, né? De que o Uhum. negócio, a nossa parte do negócio foi realizada, então o problema é de Já não é mais vocês. meu. Não, muitos, e foram muitos mesmo, casos que a gente botou a mão no bolso e entregou dinheiro de volta para a construtora Acabou o ou pro problema, cliente. fechamos o assunto. Resolvemos aqui, não vamos brigar. No futuro a gente, quem sabe, conversa e negocia de novo. Espero que a gente tenha a oportunidade de fazer negócio em conjunto. Né? Então, essa postura aí de trazer transparência na negociação é muito importante. Né? E da gente saber com quem a gente está tratando também. Né? Porque não adianta a gente tratar Sim, ser dessa forma transparente e do outro lado, e ter uma construtora que não anda no mesmo mesmo caminho. passo, digamos assim. Felizmente, a gente tem parceiros em quem a gente se inspira, inclusive, com relação a isso. Né? Então, isso nos ajuda. Né? Tem o nosso nome ligado a pessoas, a empresas que têm uma reputação gigantesca na cidade, de seriedade, de entrega, e de entrega, inclusive, a mais do Do que do aquilo que que foi eles prometeram. prometido. Exato, exato. Então, o que eles fazem acaba refletindo na nossa imagem também. Então, quando a gente vê um construtor cuidando do detalhe hoje, a gente sabe do detalhe da obra, a apresentação, o cuidado com o resíduo. A gente sabe que não é perfumaria. A gente sabe que com esses caras que a gente trabalha, isso está dentro Da do cultura negócio, da deles. cultura da empresa.
A gente sabe que é isso aí. E a gente tem que andar no mesmo caminho. Pois então. Tem que andar conforme eles andam, né? Então, são empresas que vão ter um nível de exigência maior da imobiliária, né? Eles vão querer uma entrega maior e, por vezes, dentro da imobiliária, a gente tem que tratar isso aí, né? Que a construtora tal está exigindo muito no plantão, está exigindo muito de tal situação e a gente... Galera, calma. Segura. Né? Calma, vamos analisar o que eles estão entregando para a gente trabalhar para ver se está desproporcional essa exigência. E sempre que a gente faz essa análise, a gente vê que a exigência deles não está nada desproporcional ao que eles entregam. Até a gente vê o contrário, podia estar exigindo mais. Uhum. Podiam estar exigindo mais. Pela qualidade do produto e o cuidado do produto que eles estão entregando para a gente vender, ou no caso, para a gente alugar. Então, muito do que a gente faz dentro da imobiliária vem de inspiração, né, para resumir, inspiração desses parceiros e da base do que a gente tem como valores, como o que é certo a fazer, acaba trazendo um diferencial ali muito importante para a gente no mercado. Então, essa questão relacionada à cultura da organização, cultura da empresa, né, acredito que tenha muito a ver com a liderança, né? Com você, com a Carol, né? Com seu pai e com a Gabi, tu tinhas comentado, Sim. né? Que foi a terceira, digamos assim, que entrou. Tu foste Carol, você e ela, é isso? Exato, exato. Pois então. E agora falando um pouquinho disso, né? Eu também venho de uma empresa familiar, mas com relação a pirâmides, obviamente existem conflitos, né, entre as lideranças, né? Mas lá no início, né, você comentaste, olha, o pai chegou e disse que se virem, criem uma coisa nova e boa sorte. E deu certo. Deu certo. Como que ele enxerga isso hoje? Como que ele... Isso, na verdade, acredito que tenha sido a questão de mostrar que ele poderia confiar em vocês, né? Vocês poderiam tomar conta do negócio, porque na época, teoricamente, eles sempre estão uns 20, 30 anos na frente, porque já passaram por tudo isso, né? Como ele fundou, né, a imobiliária, ele tem a sua cultura, tem a sua maneira de ser, né? E hoje, 20 anos depois, né, como que vê essa situação cultural, né, e de liderança? Vocês conseguem compreender que hoje vocês tomam conta do negócio? Ele se aposentou até? Uma pergunta. Não vai se aposentar nunca, né? Não vai. Não vai. Isso não vai, Não não vai. tira que não vai, né? Mas como que está isso hoje, né? Como que vocês, como líderes, né, da Pirâmides, da imobiliária, poxa, então vocês tiveram um crescimento maravilhoso, vocês hoje são referência, né, tanto para as construtoras, como quem é indicação boca a boca, né? Me conta um pouquinho aí mais internamente, digamos assim, como é que está essa liderança, essa cultura, né, entre vocês? O que mudou desde aquela época? Confiança, óbvio, não precisa nem comentar, né? Mas como é que está isso? Me conta um pouquinho, cara. Bom, a gente trata os valores ali, essas questões importantes, não como um quadro na parede. Uhum. Né? As palavras bonitas na parede ali, que muitas Visão, empresas missão, têm. valores. A gente não trata só assim. Né? Não adianta ter a palavra escrita ali, ter a frase bonita de efeito, se a gente não pratica. Então, a gente pratica no dia a dia essas questões, principalmente da confiança, de trazer a segurança para o negócio ali, para o nosso cliente, seja o cliente comprador, seja o inquilino, seja o construtor ou o proprietário, pessoa física, todo mundo tem que estar seguro do negócio que a gente tá oferecendo. E a gente costuma falar ali que na parte jurídica, eu não ofereceria para o meu cliente um imóvel que eu não compraria. Seja na questão documental,
ou com relação a aspectos construtivos, aspectos da própria construtora em si. Né? A gente não oferece algo que a gente não compra. Então, esse é um ponto de partida inicial ali para esses valores e que a gente pratica diariamente. A gente pratica diariamente. E aí tu comentas sobre a questão do pai. Não, ele não se aposenta, Nunca. Não vai sair, Okay. não vai sair. E a gente vê que tem que ser assim. Pra gente é importante isso aí, né? Não só para ele, né? Que a gente já trata hoje, ele com quase 70 anos, né? Trabalhar também é saúde, né? Fazer o que gosta também é saúde. E a vida dele é aquilo ali. Né? Ele dedicou a vida inteira pro negócio. Não seria justo da nossa parte querer tirá-lo de algo que ele construiu. E que a gente vê também que, por uma questão estratégica da empresa também, a presença dele hoje é muito importante. É muito importante. Embora a gente esteja aos poucos ali pegando algumas atribuições dele, né, e deixando ele mais livre para aquela parte de relacionamento com o mercado. Que é o que ele gosta realmente, acho que tu comentaste. Relacionamento, né? com o empresário, com o construtor, que ele tem muita habilidade nisso aí, o pessoal conhece ele e ele conhece muita gente também. Então, a gente deixa ele cada vez mais livre para fazer essa parte que ele gosta e que ele faz a diferença. E a gente vai pegando as atividades ali de gestão do dia a dia para deixar o dia a dia dele mais tranquilo para fazer essas coisas, né? Aí, a Carol e a Gabi, a gente trabalha hoje na mesma sala. Oxi. Na mesma sala. O pessoal pensa, mas aí vocês não brigam, tem um relacionamento perfeito de comercial? Eu ia perguntar, não precisa nem perguntar. Não é uma relação perfeita, obviamente, mas a gente tem, dentro dos objetivos ali, atividades a fazer. E cada um tem que cumprir o seu papel. E quando alguém não cumpre o papel, a gente chama para conversar. Só que a gente chama, fecha a porta, conversa entre nós, pode brigar o que for. Quando a gente abre a porta, acabou. Conseguem fazer isso de uma maneira... Acabou. E ninguém pode falar... Sim. Ninguém pode falar de uma delas para mim, mesmo sobre aquilo que eu falei para elas que eu reclamei, que eu vou defender. Sim, com certeza. Eu reclamei para elas dentro da sala. Alguém vai reclamar para mim delas, eu vou defender. Entendi. Eu vou defender. Entendi. Então, o nosso problema a gente resolve com a porta fechada. Porque essa questão familiar, né? Tem a questão familiar. Sim. Né? Sim. Não tem como fugir. Não tem como desligar a empresa e ligar a família, né? Tá tudo junto, né? Conectado. E essa questão que tu comentaste de trabalhar na mesma sala é muito bacana, né? Porque isso demonstra o equilíbrio, né? Isso demonstra a questão de confiança, certo? E cada um tem o seu funcionamento, mais de manhã, mais de tarde, academia, não sei. Cada uma tem... cada pessoa tem a sua maneira diferente de ser, mas é uma questão interessante, né? Isso falando em empresas familiares, de como lidar com as situações, né? Então, é aquela história que tu disseste no final. Olha, a gente pega, fecha a porta, taca aquele pau em tudo que tiver, mas abriu, cada um defendemos até... Né? Isso é muito legal, né? Isso própria cultura, né? Vê uma união, certo? E também essa questão relacionada ao pai, foi ele que criou a empresa, então o respeito, né? Acho que isso é uma questão que eu também levo, né? Muito, porque foi algo criado do nada, né? Não existia, certo? Então, assim como nós temos os nossos valores na questão de, poxa, nós construímos também juntos, né? Então, é algo que foi em conjunto, né? Tanto que está aí, desde 1985, né? E para a gente, Fernando, encerrar aqui, cara,
Futuro. Que pensa na cabeça de vocês com relação ao futuro da Pirâmides Imobiliária? Vamos construir? Isso é uma pergunta, claro, né? Interessante porque vocês já estão há tanto tempo no mercado. Vocês conhecem muita gente. Vocês conhecem as construtoras, né? Mas acaba sempre tendo aquele, olha, para onde é que a gente pode ir? Tu comentaste a questão de terceirizar a parte de vistorias, né? Então, isso é bom porque tu te focas naquilo que é o core business de vocês, naquilo que é o interessante para vocês, né? Mas e hoje? Estão se mexendo na cadeira? Como é que tá? Tu tem uma filhinha de 4 anos, né? Cara, como é que vem isso para vocês dentro da imobiliária da Pirâmides? A gente se mexe na cadeira, sim, né? Tem bastante projeto, bastante possibilidade, né? A construção, a gente, claro que não descarta pelo conhecimento que tem no mercado, mas também a gente sabe que tem muita coisa envolvida além do conhecimento. Claro, né? com certeza. Dificilmente a gente faria uma construção de um prédio sozinho, né? A gente teria que apresentar isso para alguma construtora parceira para ver se eles acham viável para tocar em conjunto isso aí. Até por respeito ao que a gente conseguiu construir com certeza. em função deles, né? Então, não teria um projeto de construção ali que seria sozinho. Entendi. Claro que eu estudo algumas coisas com relação a isso. O pai já controla um pouco, não, calma. Segura! Ainda não é para isso, mas a gente vê, estuda o mercado, sabe para onde que ele está apontando, né? A construção seria um dos caminhos para a gente crescer a empresa, né? E a construção vinculada com a locação seria algo fantástico de fazer, tá? Não só visando a venda, mas a gente internalizando boa parte aí de unidades para dentro da carteira de locação para a gente rentabilizar de uma forma diferente. Né? Que a gente viu a experiência das construtoras fazendo isso e a gente sabe a conta e como que o negócio gira ali. E a gente vê como algo interessante. Fora isso, a gente tem outras atuações, né, dentro da empresa, muito ligado às transformações que a gente fez nos últimos anos. Né? A pandemia acelerou, obviamente, o que a gente teve de transformação, principalmente na locação. E muito ligado à tecnologia. Muita coisa ligada à tecnologia. A gente está sempre participando de tudo que é evento. Todas as novidades a gente tem acesso, a gente testa muita coisa lá dentro. Às vezes não dá tempo de tanta ferramenta que nos apresenta. A gente vai ver o que tem mais chance de rodar aqui e a gente vai testar. Testa em separado, digamos assim. E vai testando ali para ver o que acontece. Hoje a gente já tem rodando uma ferramenta de inteligência artificial no atendimento da locação. Não sei nem te perguntar, ainda bem que já... Já tem rodando ali na locação, a gente está começando a trazer isso para venda. Tá? O atendimento bem inicial, quando o cliente entra ali, preencher o formulário, essa ferramenta já aborda o cliente por WhatsApp, já inicia uma conversa, mas inicia conversa, não é aquele... Que conversa? Não é aquele bot, né? Sim, digite 1, digite 2, digite 3. Isso, não é conversa. Aquela URA, como a gente chama. Né? É uma conversa estruturada mesmo. E eu fiquei espantado quando o pessoal me apresentou a solução. A gente manda áudio para o WhatsApp dela ali, ela responde, não responde em áudio ainda, mas isso muito em breve vai acontecer. Mas responde o que a gente pediu, trazendo maneira tranquila, dica de imóvel. Já que pediu um imóvel assim, com essas características nesse bairro, tem aqui algumas opções. E ela manda. Poxa vida. Um negócio impressionante.
Então, esse ponto da tecnologia, da gente estar atento às mudanças, a gente vê que vai facilitar muito para dentro do negócio, negócio, business, tá? Muita gente falava assim, até funcionários, quando a gente começou esse movimento aí lá em 2018, falavam, pô, mas daqui a pouco eu não vou ter mais utilidade aqui. Falei, não, calma, né? A gente está trazendo tecnologia para produzir mais com a mesma quantidade de pessoas. Eu não quero reduzir time para produzir o mesmo. Né? Só faz sentido a gente investir em ferramentas que façam a gente crescer. Se a gente vai crescer. Claro, né? Com certeza. Ou então, pelo menos, facilitar o dia a dia de um trabalho interno ali, burocrático, que a gente possa fazer com mais tranquilidade. Mas a gente mais do que dobra a quantidade de locações de 2019, ali, início da pandemia, para hoje. Com tecnologia. Contratando muito pouca gente e trazendo tecnologia. A gente quase que dobra tanto as locações mensais, né, as locações que a gente faz mês a mês, locações anuais, quanto o tamanho da carteira. Então, trazendo tecnologia. Claro que tem investimento. Sim, com certeza. Tem tempo de a gente Expendido, entender claro. como que funciona. Né? Não é um investimento financeiro apenas, mas o investimento no nosso tempo ali, de entender e amadurecer também dentro da operação. Mas a gente vê que isso aí é muito importante. Tá? Cada vez mais tecnologia, né? A gente vai trazer IA. Não tem como fugir, né? Não adianta, não tem como fugir. Não tem como fugir. Se auxilia nos processos, não tem por que ficar... Não adianta. Tem que faz parte, temos que aceitar e temos que partir para frente. E tem que aprender a usar. E tem que aprender a usar. Tem que aprender a usar. Né? Tem que aprender a usar. Não é uma situação... a pessoa acredita que seja simples e fácil, mas não é assim. Bota lá que sai tudo funcionando, que é uma beleza. Eu também estou implantando na empresa uma questão na parte inicial também, né? Porque como nós, dentro da Decision, da conveniada da FGV, trabalhamos com o mercado, né, de alta renda, MBAs e tal, né? Então, a gente sabe que a pessoa quer conversar, quer entender, quer compreender, né? Então, não adianta tu ficar colocando lá uma inteligência artificial para ficar no teu lugar. Não, tu tem que ser papo a papo. Não adianta. Isso aí. Cara a cara, né? Tete a tete, digamos assim, para que a pessoa entenda, compreenda e se sinta à vontade, né? Acho que essa questão é a principal de vocês, né, Fernando? Que é a solidez, né? É a questão de vocês já terem uma solidez no mercado e isso traz a confiança. Eu acredito que isso também está sendo seguido por vocês, né? Muito provavelmente seguirá também, porque são os ideais, digamos assim, essa questão toda de transparência, né? Então, não tem por que isso mudar. Isso já está dentro da Pirâmides. Já está incorporado. A não sei que vocês vendam a Pirâmides por aí, que eu acredito que não vai acontecer. É difícil. É difícil, né? Com certeza. Mas, então, Fernando, queria te agradecer por estares aqui conversando, batendo um papo aqui conosco, né? Como eu te comentei, a nossa principal ideia é gerar um conhecimento. Eu aprendi muito aqui relacionado ao mercado, principalmente aqui de Florianópolis, né? Então, é um ganho que nunca mais sai da nossa cachola, digamos assim, né? E foi um prazer fazer esse bate-papo aqui contigo, certo? Queria novamente te agradecer, então, isso. E, por favor, né, vamos ter mais conversas como essa em breve. Vamos tentar, de repente, chamar a Gabi, chamar a Carol, né? Vamos sentar no ladinho, né? O que tu acha? Uma ideia interessante, outro bate-papo. Mas vamos deixar aí as coisas fluírem. Fernando, muito obrigado, meu amigo, né? Queria agradecer. E é isso aí, meu cara. É isso aí, velho. Pessoal, agradeço. Então, antes disso, né? Deixa um recado pro pessoal aí. O que tu achou? Tu achou bacana? Gostou de conversar? Me passa aí um overview aí, querido. Bom, eu te agradeço também
tá, o convite, a oportunidade. É um prazer tá aqui compartilhando um pouco da nossa história. E um bate-papo com um amigo, assim, a gente fica mais tranquilo, Fica tranquilo, né? Esquece das câmeras, o negócio flui natural, é tranquilo, é uma conversa realmente aí. E também um exercício que me traz ganho, né? Quando a gente fala do mercado, a gente tem condição de analisar outras coisas também, né? Então, a gente, mesmo falando demais, acaba trazendo algumas situações, algumas situações ali que a gente, não tinha pensado, Anteriormente, nisso antes, né? Eu posso tratar tal situação de uma forma diferente. Mas, como eu falei, um prazer estar aqui. Tá? Muito, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. É interessante a gente chamar a Carol e a Gabi para participar de uma nova conversa. Inclusive, eu falo para elas, né? Eu vou muito evento e o pessoal acaba me conhecendo e acaba ligando a minha imagem à empresa. Eu falo para elas assim, ó, vocês têm que estar junto para ver o que a gente está fazendo, o que o mercado está vendo sobre o que a gente está fazendo. Vocês têm que estar junto comigo para eu não ficar com a fama sozinho, né? A gente tem que compartilhar isso aí entre nós, e o trabalho delas é muito importante. Sim. A gente trabalha junto ali, a gente trabalha na mesma sala, não sem problemas, né? Acontece em algumas situações de vez em quando, mas no geral a gente se dá muito, muito bem, né? Consegue levar o dia a dia na empresa e em família também. Coisa boa. Numa boa. Os resultados falam por si, mas principalmente a prática e o dia a dia do trabalho é que demonstram o que tem de harmonia, o que tem de trabalho em conjunto ali. E vai ser bom fazer uma conversa com elas por aqui. Então, ó, Carol, Gabi, tá feito o convite aí para vocês. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal. Até breve. Até a próxima.